Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu quarto período na faculdade de Direito. Então assim, gente, é meio confuso pra quem não tá acompanhando aqui desde o começo, pelo menos desde o começo desse ano. Mas eu entrei na faculdade de Direito lá na UFMS, em Mato Grosso do Sul. Ano passado, no primeiro semestre do ano passado, eu comecei a faculdade. Só que no começo desse ano de 2023 eu transferi a faculdade pra UF, aqui em Niterói, que é onde eu tô cursando agora, então eu tô fazendo Direito na UF de Niterói. E eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como foi esse semestre, que foi um semestre maluco, gente, vocês não têm ideia. Então vamos começar. No início, assim, eu tive 9 matérias. Eu monto a minha grade, então eu acredito que seja em todas as universidades, assim, menos na UFMS, né, que lá a gente não tinha muita opção de professor ou de horário, era só um professor e só um turno. Aqui não. Aqui a gente pode escolher o turno que a gente quer fazer, o horário que a gente quer fazer e etc. Então, eu montei a minha grade com 9 matérias, eram 3 matérias optativas e 6 matérias obrigatórias. Então, tinha alguns dias que eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite, outros dias que eu tinha aula de tarde e à noite, ou outros dias em que eu tinha aula de manhã e de tarde, enfim, ficou aquela bagunça ali, aquela zona. Eu tinha aula no segundo, terceiro, quarto e quinto período, então, gente, era realmente uma zona, tá? Mas deu tudo certo no final e agora eu vou começar contando pra vocês quais foram as matérias que eu tive. E eu separei aqui por questão de horário, então, tipo, segunda, terça, quarta, pra eu não esquecer de nenhuma, mas acho que fica mais fácil se eu falar pra vocês por semestre, né? Quais eram as matérias do segundo, quais eram as do terceiro, quais eram do quarto, por aí vai. Tecnicamente eu sou do quarto período, mas como eu falei pra vocês, quanto da transferência, etc, fica uma bagunça, então eu não tenho um período muito certo, e aí sempre me dá um negócio quando me perguntam, você é de qual período? Eu não tenho, gente, eu não tenho período. Eu sou do quarto, mas eu faço matéria em vários períodos ao mesmo tempo. Enfim, como eu comentei, eu fiz do segundo período. E no segundo período eu fiz 3 matérias. A primeira foi Sociologia, Sociologia 2, que foi uma matéria muito tranquila, gente, muito tranquila mesmo. O professor, ele passava alguns textos pra gente ir lendo. E basicamente era isso a aula, sabe? A gente lia uns textos e aí durante a aula a gente conversava sobre, a prova era pra gente responder umas perguntas sobre o texto. Na primeira prova eu não estudei e aí eu tirei uma nota... Ok, eu tirei 6,5. E aí na segunda prova foi mais tranquilo ainda, ele passou vários textos pra gente sobre a segunda parte do conteúdo e falou pra gente escolher um texto específico pra ler, que na nossa prova só ia cair o texto que a gente escolhesse. Então cada aluno podia escolher um texto, porque ele ia fazer uma questão aberta que todo mundo ia conseguir responder baseado no texto que escolheu. E aí chegando lá na prova, o professor ele pediu pra gente fazer uma questão. Então, por exemplo, eu li o ponto 6, e aí lá na hora da prova eu tinha que fazer uma pergunta sobre o ponto 6, não podia ser uma pergunta genérica, tipo, faça um resumo do ponto 6. Não. Então, no caso, o ponto 6 era sobre cidadania, que foi realmente o tema que eu escolhi. E aí eu tinha que fazer uma pergunta sobre cidadania, baseada naquele texto, depois eu precisava responder a minha própria pergunta. E a avaliação ia ser a coerência da questão, a relação entre a resposta e a pergunta, e depois ele ia avaliar no geral se... pela minha resposta, sim, eu tinha um conhecimento. Então, esse conhecimento valia 8, a questão valia 1 ponto, e a coerência entre a resposta e a pergunta valia 1 ponto. Aí eu tirei 9,5, foi ok, não sei porque aquele nome dá 10, mas tudo bem, 9,5 foi uma nota ótima. E Sociologia foi uma matéria super tranquila esse semestre, foi bem mais tranquilo do que no semestre passado. Depois eu fiz Teoria do Estado 2, que foi com o mesmo professor, pra quem assistiu o meu último vídeo viu que foi um caos fazer Teoria do Estado, gente, foi uma loucura. Esse semestre também foi uma loucura, mas foi uma loucura nem pela questão da desorganização do professor, nem nada disso. Foi uma loucura porque ele falava pra gente que ia ter prova, ele falou pra gente no início do período que ia ter prova toda semana. Então toda semana ficava aquele desespero de, meu Deus, vai ter prova, nossa, será que vai ter prova mesmo? Ai, gente, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E não tinha prova. Então a gente ficava desesperado, sem necessidade. E, nossa, uma coisa que a gente fez muito esse semestre é porque, assim, as provas eram pra ser sobre os textos que ele passava. Então era pra todo mundo ler, fazer comentários. A gente tinha aula 2 vezes na semana desse professor, era quarta e quinta. Então na quarta a gente ia conversar sobre o texto e na quinta a gente ia fazer uma prova. E a gente fazia... Tem um grupo da sala, né? Então a gente ficava toda hora lá no grupo. Alguém faz pergunta, alguém faz pergunta, alguém faz pergunta. Então a gente conversava com o professor muito, muito, muito sobre o texto pra não dar tempo dele passar a prova. E, gente, deu certo várias vezes, várias vezes. Mas tinha um dia em que ele tava ali muito inspirado e falava, não, a gente vai fazer prova, então, tá, chega de conversar, vamos fazer a prova agora, hoje. E por aí vai. Mas, gente... falar pra vocês que, como eu já disse, ele é meio desorganizado. Então eu acho que a gente fez 4 provas no total. E era pra ter sido muito mais. 4 meses de aula, era pra ter tido uma prova por semana. Então, assim, a gente fez só 4 provas, uma prova por mês, basicamente. Então, assim, foi bem tranquilo também. Fora esse desespero de, meu Deus, será que vai ter prova? Será que não vai ter? Foi tranquilo, foi ok, deu pra lidar, tudo bem.
E aí ele acabou dando 10 pra todo mundo que tinha feito as 4 provas e um relatório que a gente foi pra uma palestra, um debate político que teve lá. E aí quem fez as 4 provas e o debate levou 10, então foi super suave. E a última matéria do segundo período foi antropologia, que foi o mesmo professor que me deu aula no semestre passado, de métodos e técnicas de pesquisa jurídica. E foi a mesma coisa, ele passava alguns textos pra gente, mas a aula dele basicamente era explicar como que seriam feitos os trabalhos. Dessa vez ele passou 3 trabalhos pra gente fazer sobre cada ato cognitivo, que era o olhar, o ouvir e o escrever. Inclusive, ele ainda não lançou a minha nota. Hoje é dia 24 de dezembro e ele tem até o dia 28 pra lançar. Mas eu tirei 10 no primeiro e no segundo, então eu tô super tranquila quanto à terceira. Eu sei que eu fiz um trabalho ok até. Mas eu não tô, nossa, meu Deus, eu preciso muito de uma nota boa. Graças a Deus, como eu tirei 10 nas 2 primeiras avaliações, eu posso ficar super tranquila nessa segunda, mas eu tô esperando, porque os professores têm até o dia 28 pra lançar todas as notas, então eu tô esperando a minha ainda. Agora, do terceiro período, eu fiz penal, só que, gente, penal foi um terror no meu semestre, vocês não fazem ideia. Penal foi, assim, uma loucura muito doida. A gente tem 2 professores de penal aqui na UF, e são 2 professores muito complicados, porque um deles não dá aula e ele não fala muito bem o português, então assim, ele cobra muito, mas ele não dá uma aula boa o suficiente pra cobrar tanto quanto ele quer cobrar, e todo mundo fala, não faz penal com esse professor, não faz penal com esse professor. Só que a gente tem uma outra professora que ela dá aula, só que ela não dá aula de penal, ela fala sobre qualquer outra coisa que não seja penal, e aí falam pra fazer aula com ela porque ela não dá prova, ela só dá trabalho, e é muito fácil de passar, todo mundo passa com ela. E eu falei assim, cara, eu pensando, né, na hora que eu tava montando a minha grade, eu prefiro passar chorando, mas aprender alguma coisa, do que passar tranquila sem aprender nada. Isso eu pensando, né? Então eu fui e me inscrevi na matéria do professor que todo mundo fala pra não se inscrever, porque ele é horrível e a aula é péssima, enfim. E, gente, realmente não dá. Todo mundo fala que quando você aprende, você vai aprender com as monitoras do professor, porque ele realmente não dá aula. E justo no meu semestre, ele brigou com as monitoras e elas pararam de ser monitora dele. Então, assim, não tinha como aprender, sabe? Elas ajudaram a gente na primeira prova, deu pra aprender um pouquinho. Agora, na segunda prova, não tinha mais monitor. E no total, assim, do semestre, ele deu 3 aulas pra gente, que foram 3 aulas presenciais. E o resto do semestre, ele deu aula online. Só que era tipo assim, as monitoras davam aula no começo e depois ele aparecia no final pra dar tipo um resumão. Acabou. Então, realmente, ele não dava aula. E aí, depois que ele brigou com as monitoras, não tinha muita aula, foi tipo feriado, ou então eram as aulas presenciais dele mesmo. Enfim, deu tudo errado. Eu só aprendi um pouco da primeira prova, que inclusive eu fiquei muito indignada, porque eu tirei uma nota baixa na primeira prova, só que eu respondi exatamente como ele queria, e aí quando eu fui fazer uma pergunta pra ele, ele falou assim, lê o meu livro, porque na aula dele, ele usa o livro dele, então a gente tem que comprar o livro, porque não tem na biblioteca, ele não disponibiliza PDF, e alguns alunos já mandaram PDF no grupo e tal, mas são PDFs muito antigos, são tipo assim, alunos que tiraram foto, ou que esqueci a palavra agora, mas são alunos que fizeram o PDF, sabe? Não foi uma coisa da internet, enfim, ou que o professor disponibilizou. Não, foram alunos bonzinhos demais que compraram o livro e disponibilizaram pra gente. Porque quando eu fui tirar a dúvida com o professor, ele mandou simplesmente eu ler o livro. E aí eu fiquei com muita raiva dele. E eu ia reprovar de penal. Eu ia reprovar de penal, só que, graças a Deus, a UF, ela abriu um período de trancamento especial que você pode trancar a matéria. Você podia ter trancado a matéria e eu usei esse período pra trancar a matéria, porque isso é só no começo do semestre, né? Então, você se inscreveu ali e depois que começa as aulas tem um prazo curtíssimo pra você trancar a matéria caso você queira. Só que por conta de algumas chuvas, de alguns problemas que Niterói teve esse semestre, eles acabaram fazendo isso. E me ajudou muito, gente, porque aqui tem o CR, né? Que é o coeficiente de rendimento. Então, eles somam todas essas notas, fazem ali uma divisão de acordo com o peso da matéria. Se eu tivesse reprovado, ia diminuir muito o meu CR, que já não é muito alto. Meu CR não é tão alto assim. Ele é acima de 8, mas não é tão alto. E se eu tivesse reprovado, como era uma matéria de 60 horas, ia diminuir muito a minha nota. E aí eu falei, não, gente, eu vou trancar. E aí eu tranquei, então ela nem entra assim no meu histórico. É como se eu nunca tivesse feito essa matéria. Se Deus quiser, semestre que vem ia dar certo. E no próximo vídeo do quinto período a gente conversa sobre. Do terceiro período eu só fiz essa matéria. Agora a gente vai falar sobre o quarto, que eu fiz Constitucional Positivo 1. Que falava umas coisas assim, meio nada com nada em aula. Mas era um professor muito querido, muito tranquilo. Às vezes me dava uma raiva, porque tipo assim, a gente precisava ler Constituição, né, que é constitucional. E era só eu e uma outra menina que lia e ninguém mais lia. E ele ficava tipo, gente, vamos ler. Eu olhava diretamente no fundo da minha aula e falava, gente, vamos ler, vamos ler. E aí eu ficava tipo, tá bom, tá bom. E aí eu lia, e depois a outra menina lia. Enfim, foi uma aula super tranquila também, deu tudo certo. O monitor também era bem ok, então
foi tranquila de fazer. Não tenho nada pra falar muito, não. Só que ele ficava olhando no fundo da minha aula enquanto ele tava dando aula e me deixava meio nervosa. A última matéria do quarto período é contratos, que tem vários vídeos aqui em que eu falo de contratos. Na verdade, tem alguns vídeos aqui de rotina de estudante. Eu vou deixar a playlist de vídeos da faculdade aqui nos cards pra vocês, mas fiz vários vídeos de rotina de estudante agora na UF. Então, pra quem quiser ver, vou deixar aí nos cards. E aí, contrato, gente, foi uma loucura porque eu vacilei muito na primeira prova, então eu fiquei muito desesperada. Só que contratos é civil e é muito código, gente, é muito, muito, muito código. Mas a professora, ela é um amor, cara, ela é um amor mesmo. A aula dela era super tranquila, as provas dela também são super tranquilas. Depois que eu fui mal na primeira prova, eu realmente comecei a engatar e falei, não, eu vou estudar contratos. E foi de boa, cara, foi muito tranquila. Ela é uma professora que realmente não quer reprovar os alunos, sabe? A gente percebe que ela quer fazer de tudo, tanto é que passou a segunda prova e tem a segunda chamada, e ela deixou todo mundo que quisesse fazer a segunda chamada pra aumentar a nota. E aí quem tirou a nota baixa podia fazer a segunda chamada pra não precisar fazer a recuperação. Mas mesmo assim, quando foi a recuperação, mesmo quem fez a segunda chamada ficou com nota baixa pra fazer a recuperação, ela deixou a gente usar o código, porque nas provas dela normalmente ela não deixa. Então assim, ela é uma querida, cara, ela é uma querida de verdade, muito, muito fofa. Enfim, tenho um carinho por ela, porque ela realmente é uma querida. Mas também não tenho muita coisa pra falar de contratos. Eu dei uma vacilada muito grande na primeira prova, e aí na segunda, que eu realmente peguei pra estudar, foi super tranquilo. E podia ter sido tranquilo desde primeiro se eu tivesse estudado, sabe? Só que eu deixei de lado, assim, mas enfim, porque eu achei que era muito fácil e não era. Mas enfim, foi tranquilo no resto do semestre, viu? No quinto período eu fiz responsabilidade civil. E, gente, também não recebi minha nota de responsabilidade civil até agora. O professor também tentava o dia 28 pra entregar, só que essa foi uma prova que a gente fez. Foi uma prova, só que ele passou o semestre inteiro. E aí a gente entregou dia 22, então foi... Dia 22 não, eu entreguei um pouco antes, mas o prazo era até dia 22, então ele tá perdoado por não ter corrigido ainda. A aula era de manhã cedo, ele sempre chegava atrasado, ele liberava depois de uns 40, 50 minutos de aula, era pra ser 2 horas de aula, mas ele sempre liberava muito cedo. Mas também era muito tranquilo, o professor era um querido, sabe? Ele explicava muito bem e dava pra entender de boa o que ele tava falando, então foi uma aula ok também, não tenho muita coisa pra falar sobre. Acho que eu fui bem na prova, como eu falei, ele só passou essa prova durante o semestre inteiro, então acho que eu fui bem, era uma prova de marca X, tenho certeza, então não posso afirmar muita coisa. Eu falei que eram 6 matérias obrigatórias, mas na verdade são 7, e de matérias optativas eu me inscrevi em 2, e a primeira que eu fazia, que era toda segunda-feira, na verdade não era toda segunda-feira, porque o professor dava aula uma semana sim, uma semana não, mas enfim, era segunda-feira, era Direito de Cinema, que era uma matéria super legal também. O professor, ele passava toda semana um filme pra gente assistir, só que era assim, como eu falei, ele dava aula uma semana sim, uma semana não, então na semana não, ele passava um filme no Classroom, ele colocava lá o link, a gente tinha que assistir, e na semana de aula presencial, a gente ia lá e debatia sobre o filme. E era super tranquilo também, era uma coisa que era ótima, porque os treinos de vôlei eram toda segunda-feira, e aí quando não tinha aula dele, eu ia treinar com o vôlei masculino, ou então eu ficava lá na salinha da Atlética jogando ping-pong, enfim. Era ok, era muito legal, era bem legal, era ótimo, mas enfim, foi uma matéria super tranquila. Como trabalho, ele passou pra gente fazer uma resenha no final depois, pra falar sobre a questão do trabalho, como foi abordado a visão do trabalho nos filmes. Enfim, foi bem tranquilo também de fazer, foi em dupla. Eu achei que ia me dar um problema, porque todo mundo que já tinha feito essa matéria falava que era um podcast, a avaliação, e aí eu ficava pensando, gente, se for pra fazer um podcast, meu Deus do céu, que surto, o que eu vou fazer? Mas não, era pra escrever um trabalho, então foi melhor do que eu imaginava. A outra matéria optativa que eu fiz foi Justiça e Memória, que era uma matéria muito legal, gente. Eu moro em Niterói, e aí a gente ia sempre pro centro do Rio de Janeiro, e o professor, ele ficava passeando com todos os alunos pra contar pra gente a história dos pontos históricos. Então a gente passava em vários lugares mesmo, era muito, muito legal. A gente passou na Praça Mauá, então a gente foi lá na FND, nossa gente, a gente foi em vários lugares mesmo, e ele ia contando toda a história por trás. Na verdade, ele não ia contando, os alunos iam contando, então essa era a nossa avaliação. A gente sempre tinha que passar em pontos históricos, e ele mostrava todo o trajeto pra gente, a gente colocava o nosso nome, e cada aluno ia explicando um pouquinho sobre cada um dos pontos. Durante todo o semestre você tinha que falar sobre 4 pontos históricos, e aí a nota valia 4. E esse professor, ele dividiu em 2 turmas, então uma turma começava no início até o meio do período, e a outra começava do meio pro final. Eu fiquei na do começo pro meio, e o que foi ótimo, nossa, porque no final tava lotada de coisa pra fazer, então seria um saco ter que fazer esse trabalho dele. Mas enfim, era bem legal, então a gente tinha que escolher os pontos históricos e falando, e era uma apresentação, tipo um semináriozinho de 2 minutos. Era muito tranquilo, foi muito divertido de fazer. E a outra avaliação dele era pra gente montar um roteiro do trabalho. Então a gente tinha que escolher um tema específico e ir montando um roteiro. Eu escolhi crimes históricos, então eu fui montando ali um roteiro, vários pontos, tinha que parar em no mínimo 4 pontos, se eu não me engano, 4 ou 6 pontos.
E aí a gente tinha que montar o roteiro. Ele também não lançou nota ainda, então eu não sei como que foi, como que eu fui, mas acredito que eu tenha ido bem, porque foi super tranquilo de fazer e o professor é bem suave. E, gente, essa matéria era muito legal, sério, muito, muito legal mesmo. A gente falou sobre várias personalidades, então tinha Clarice Lispector. A gente falou sobre o caso da Daniela Pérez no Museu de Justiça. Enfim, foi muito legal. Todo mundo, todos os meus amigos que são de períodos anteriores, eu falo, gente, faça essa matéria quando vocês estiverem no terceiro período, porque é muito legal. Eu fui pra Supercopa, que é os jogos universitários aqui, mas no último vídeo eu falei sobre os jogos jurídicos. Supercopa são jogos de todos os cursos misturados, então é diferente dos jurídicos, né, que estudantes de direito só jogam com estudantes de direito. Na Supercopa não, a gente joga com economia, com finanças, educação física, etc. E foi muito legal, eu jogo vôlei pela universidade. A gente acabou perdendo o primeiro jogo mesmo, mas enfim, faz parte. E foi muito legal, a viagem é muito legal, são 4 dias, a gente passou em Vassouras e foi incrível, gente, é muito bom, sério, é bom porque a gente fica próximo de pessoas que a gente não imaginava. Então eu fiquei no alojamento e eu acabei me aproximando de pessoas que eu não conversava na faculdade, e isso é muito legal, sabe, porque você fica próximo dos seus veteranos ou fica próximo de outras pessoas, assim, que você realmente não imaginava fazer amizade, e é muito bom isso. Então vale muito a pena se vocês tiverem a oportunidade, se vocês jogarem alguma coisa. Pra mim vale mais a pena se você jogar alguma coisa, porque eu não sou do tipo que vai pra festas. Mas enfim, se você for também vale a pena ir só pra curtir também. Não é bem da universidade, mas eu participei por conta da universidade, que é a TUC, que é a Taça Universitária Carioca. Então eu joguei vôlei, né, como eu falei, eu jogo vôlei pela faculdade. E gente, foi muito legal, é um campeonato que tem de todas as universidades, todo mundo pode participar. E é muito, muito legal mesmo, a gente ganhou 2 jogos, mas a gente ficou ali só na primeira fase mesmo, porque por conta da pontuação ali, enfim, mas foi uma experiência muito incrível que eu não teria vivido se não estivesse fazendo parte da UF, então, assim, foi muito legal. E acho que ano que vem tem de novo, a gente pretende se inscrever de novo, enfim, foi muito legal. Esse foi o meu 4º semestre na faculdade, então espero muito que no ano que vem eu possa compartilhar um pouco mais dessas coisas, ao invés de só vir falar aqui pra vocês, porque eu comecei agora, né, a gravar um pouco mais da minha rotina, enfim, como eu disse, eu vou deixar aqui no card pra vocês os vídeos, e aí no ano que vem eu pretendo gravar um pouco dos jogos jurídicos se eu for, eu pretendo gravar mais na faculdade, gravar mais dos treinos, enfim, mostrar tudo que eu puder pra vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!